Oi, Mari, tudo bem com vocês? Eu sou a Tefinha, eu voltei a trabalhar no supermercado, mas antes de eu te contar toda essa história, eu quero te convidar a deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho das notificações, para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube te avisar. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Como se chama? Bonita. Eu voltei a trabalhar no supermercado, uma área profissional da minha vida onde eu achei que nunca mais eu atuaria, mas as contas não param de chegar e a vida nos reserva acontecimentos inesperados. Eu vou te contar. No trabalho anterior, eu desenvolvi um certo ranço de supermercado, devido a algumas pessoas e experiências que me levaram a desenvolver esse tipo de sentimento. Então, quando eu finalmente saí de lá, eu resolvi tentar outros setores, né? E também queria um trabalho de segunda a sexta. Então eu fui para algumas entrevistas com toda a disposição e boa vontade do mundo, até porque eu estava aberta a novas experiências, mas fica aqui no vídeo que eu vou te contar tudo que eu passei até chegar onde eu estou hoje. A primeira entrevista que eu fiz depois de ter saído do supermercado foi numa loja de roupa. Eu já havia trabalhado em loja de roupa, então já sabia como funcionava, e o fato de não trabalhar no domingo me fez ignorar todos os outros pontos negativos. Mas eu estava assim focada em ficar com essa vaga. Com o passar dos dias eu fui vendo o meu nível de ansiedade aumentar, dores no corpo que não tinham fim, e eu comecei a enxergar que além de não trabalhar no domingo, eu estava desenvolvendo um nível maior de ansiedade e outros pontos negativos aqui que não compensa falar, mas que eu fiquei alerta e vi que o trabalho não era para mim. Muitas coisas não compensavam. Tirava o vale transporte do meu bolso, então vários fatores me fizeram chegar em casa com o meu marido e conversar em relação a esse emprego e ver que ele não era para mim. Gente, eu fiquei muito triste pelo fato de que eu não poderia continuar e era uma área que eu iria me desenvolver como pessoa. Lembrem-se sempre disso. Vê uma oportunidade de evoluir como pessoa, aprender algo novo, agarre, porque por mais que você não fique no emprego, você vai ter um acréscimo de evolução na sua vida. Guarda essa frase. Então lá foi eu para outro setor. Me candidatei para uma vaga de emprego numa empresa odontológica. Eu tinha feito clareamento lá quando eu cheguei aqui em Uberaba. Eu gostava do atendimento das pessoas lá e me interessei e me candidatei. A vaga não foi para mim. Achei até que tinha me saído bem nas entrevistas. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu fui lá e falei a respeito do trabalho, que eu estava confiante com a vaga, etc e tal. Achei até que eu tinha ido bem na entrevista, mas pelo visto alguém foi melhor do que eu. Eu fiquei triste, eu confesso, mas continuei procurando, né? Porque Tefinha não desiste fácil. Lá vai eu para a terceira entrevista. Uma querida amiga minha que viu a minha procura por emprego disse que a clínica onde a amiga dela era gestora estava precisando de uma secretária. Eu nunca trabalhei como secretária, mas eu queria muito explorar novos setores, aprender tudo novo. E lá foi eu me candidatar. Ela falou bem de mim para a amiga dela. Quando eu cheguei, a surpresa foi totalmente diferente. No momento em que eu chego para a entrevista, a entrevistadora me filmou dos pés à cabeça, começou a perguntar, né, se eu tinha filho, se eu era casada, a minha disponibilidade para o horário, me explicou tudo. Porém, eu senti já na expressão facial, na forma de falar, algumas das palavras que ela usava, eu senti que ela queria me desmotivar ou não colocava fé no meu potencial, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar com o público. As minhas chefes anteriores, elas sabem e podem confirmar o que eu tô falando, porque eu posso falar com propriedade que para mim o cliente é essencial. E falou em atendimento ao público, eu tô me candidatando porque é algo que eu vejo que eu sou útil e que eu sei fazer com excelência. A entrevistadora me mostrou o sistema e falou assim, eu vou falar com as palavras dela porque eu nunca esqueci. Ela falou assim, olha, é isso aqui, tá? O sistema a gente trabalha com isso aqui. Você acha que você dá conta? Então eu falei com ela que eu nunca tinha trabalhado com esse sistema, mas que eu tinha toda a boa vontade do mundo para aprender, toda a disposição. E aí ela falou assim comigo, e seus filhos? Quem fica? Eu falei, eu tenho um marido que é muito parceiro, que ele me ajuda no que eu preciso, então se eu precisar sair mais tarde, ele busca as crianças na escola, ele fica com as crianças para mim. Gente, eu ouvi algumas pessoas falando a respeito disso, e como eu nunca tinha passado, então eu não conseguia ter noção do sentimento que essas pessoas tinham na hora de responder esse tipo de pergunta. É muito doloroso pensar que os seus filhos são um problema para a empresa que você trabalha. É muito doloroso. E por mais que eu falando que eu tinha toda uma rede de apoio, porém, ele me dá todo esse suporte, onde me possibilitava ir até mais tarde. Bom,
Ela pediu que eu ficasse lá uma tarde inteira. Eu nem podia ficar, mas eu liguei pro meu marido, ele se organizou no trabalho dele. E foi ele buscar as crianças na escola. Gente, mas me ensinaram numa má vontade. Me mostraram as coisas como se não quisessem que eu pegasse. Assim, é surreal o que eu tô falando aqui com vocês, mas realmente acontece e eu senti isso na prática. Então, quando eu sinto que alguém não quer me ensinar algo, o menor dos estalos me fazem perceber que a pessoa não me quer aprendendo determinada coisa. A experiência de vida, ela te ensina muito e é muito valiosa para as outras fases, outros ciclos que você vai passar. Então, passei lá a tarde toda tentando aprender, me esforçando para aprender um pouco mais sobre o sistema, de como as coisas funcionavam, enfim. Deu 5 horas da tarde, lembrando que eu cheguei lá, era 1 e um pouquinho. Ela falou assim, pode ir embora, se eu precisar eu te falo. Então eu fui para casa numa sensação tão ruim de impotência. Assim, os sentimentos eu não vou conseguir descrever aqui agora, mas eu lembro que eu liguei pro meu marido, falei que eu tinha feito, que eu achava que não ia rolar, porque pela vibe da pessoa que me entrevistou, era mesmo que eu não aprendesse, ou que eu não fazia o perfil para ela da vaga. E tudo bem também, né? Daí a minha amiga que indicou a entrevista perguntou como foi, eu falei com ela, fiquei muito grata pela indicação, mas que eu achava que não ia rolar, e tudo bem. Seguimos. Parti para a quarta entrevista, ainda assim com um pouquinho de esperança de que ia rolar esse setor do secretariado, do administrativo, um setor que eu tenho vontade de trabalhar para entender como funciona. Me candidatei para uma vaga de emprego como secretária. Foi numa agência de emprego, conheci algumas pessoas lá, foi bem legal, bem dinâmica a entrevista. Aí eu recebi um e-mail dizendo que o meu perfil não se encaixava para a vaga, e aí eu fui amolecendo. Cara, quando você tá na luta, tá em busca de algo, é um pouco triste quando os nãos vêm aparecendo, mas eu continuei, assim, decidida a não voltar para o supermercado. Lembrando que a minha experiência não tinha sido das melhores. Então lá fui eu para a quinta entrevista. Gente, eu fiquei sabendo que uma fábrica de mandioca aqui perto da minha casa estava precisando de alguém para descascar. Eu me prontifiquei, é uma experiência nova descascar mandioca, uma profissão muito digna, por sinal, tá? O melhor de tudo, eu já não tava mais nem ligando para salário. O emprego era de segunda a sexta, do jeitinho que eu queria, segunda a sexta. O que eu tinha que fazer não me interessava. Então eu fui me candidatei com toda boa vontade, acordei 6h30 da manhã, quer dizer, estava lá às 6h30 da manhã para descascar a mandioca. A encarregada foi um amor comigo, sabe? Me explicou todo o procedimento, me deu todos os EPIs, né? Porque quem trabalha com manipulação de alimentos tem que estar com o cabelinho preso, aí tinha uma touca, a luva. Então lá vou eu, visto toda a roupinha bonitinha, fiquei toda empacotada, fiquei só com isso aqui de fora. Quando eu entrei no lugar que descasca a mandioca, eu escutei alguns risos, gente, de verdade. Me doeu o coração, eu entalei aqui. Sabe aqueles risos assim, você não vai dar conta? E depois eu tive a confirmação que realmente eles falaram isso, porque eu vou contar pra vocês mais pra frente. Então eu fui lá, comecei a descascar mandioca. Nunca tinha descascado mandioca na vida. Primeira caixa, minha mão já estava inchada. Eu descasquei 2 caixas antes do almoço. E eles têm uma meta, porque em fábrica de mandioca, para se descascar, é produção. Então, meu amor, você tem uma quantidade para entregar do dia. Descasquei as 2 caixas, mão doendo muito. Liguei pro meu marido querendo chorar e falei, amor, olha, tá doendo, eu não sei se eu vou continuar. E o meu marido, não, a gente precisa entender que tem trabalho que não é pra gente, você não dá conta do trabalho braçal, etc, etc, etc. E me deu uma desestabilizada, porque eu falei, poxa, nunca desisti de emprego nenhum. Aguentei muita coisa, vai ser uma mandioca. Eu falei, não, isso aqui é a primeira semana, vai me deixar com a mão doendo, mas vai dar certo. E o meu marido falou assim, ó, já nem volta depois do almoço, vai pra casa descansar. Eu falei, não, eu vou continuar, porque pelo menos se eu não conseguir, eu tentei. Lá pelas 4 da tarde, 3h30, a encarregada chega pra mim e diz assim, Stephanie, pra poder te contratar, eu preciso que você consiga descascar pelo menos 8 caixas, que lá intercala entre mandioca e batata doce. Aí foi onde eu tive que abrir o jogo com ela e falei, olha, eu não vou desperdiçar nem o teu tempo e nem o meu, eu não dou conta. Eu me senti muito mal, confesso, porque eu queria muito, era de segunda a sexta, o salário era um salário mínimo, mas era perto da minha casa, enfim, saía cedo, eu conseguiria buscar as crianças na escola, tinha muita coisa positiva, porém o serviço braçal mesmo eu não dei conta. Eu me senti mal, porque eu não queria desistir, eu queria muito o emprego. Mas tudo bem, fui pra casa. Gente, nesse dia eu dormi com o meu marido fazendo massagem numa mão e a bolsa de gelo com a outra mão. Porque doía muito, muito, muito mesmo. Quem trabalha com serviço nesse segmento vai saber do que eu tô falando e vai entender a dor que eu senti, vai poder ter uma noção.
Mas tudo bem, né? Tem trabalhos realmente que não são pra gente. E eu fui seguir com a vida. No dia seguinte, eu imprimi 30 currículos e falei assim: algum desses vai ter que dar certo. Eu só preciso de uma vaga, não preciso das 30. Uma só já me satisfaz. E fui pro centro da cidade entregar. E no final do dia, passei eu com meu marido no supermercado que fica em frente a essa fábrica. Sem muita fé, deixei lá e pensei, vou deixar aqui para não dizer que eu não tentei todas as opções, né? Então deixei no supermercado, mas sem fé nenhuma de contratação. E no dia seguinte eu estava com planos de ir procurar mais emprego, sabe? Deixar mais currículo, andar o dia inteiro se fosse preciso, mas eu precisava trabalhar. Foi quando de manhã a minha chefe me ligou e falou: olha, ontem você deixou um currículo aqui, eu quero te conhecer, eu vi que você tem experiência na área que eles precisavam, que era caixa. E aí eu falei: não, eu vou ir sim. Gente, não, falta de fé. Eu pensei: fiz tanta entrevista, não deu certo. Vamos lá, né? Pelo menos para dizer que eu não tentei. Algo muito importante a se frisar aqui. Se você sai de casa e sai desmotivado, descrente que as coisas vão dar certo, as coisas infelizmente não vão dar certo porque você não colocou energia, não colocou fé no que você precisa fazer para que as coisas aconteçam. O meu mundo interior cria o meu mundo exterior. É sempre importante lembrar disso tudo para que a gente se torne pessoas mais positivas. Fui lá, conheci, fiz uma breve entrevista, conversei sobre as experiências, questão de atendimento, como funcionava todo o procedimento, e ela falou assim: olha, eu tô precisando para agora. O horário não é ruim, graças a Deus eu tenho um suporte do meu marido, então ele consegue ficar com as crianças, pegar as crianças na escola, nós conseguimos nos dividir muito bem quanto a isso. E foi a melhor coisa que me aconteceu nesse ano que passou, né? Eu tô contando pra vocês, mas já fazem 5 meses que eu tô no supermercado e eu precisava estar bem pra contar pra vocês toda a minha trajetória até aqui, até porque eu fiquei um pouco sumida também, então vocês não sabem muito do que aconteceu comigo. Eu tô lá, trabalhei 15 dias como caixa operadora, os meus chefes viram o meu potencial, viram a forma com que eu tratava o cliente, ofereceram uma vaga pra subir de cargo, né? Então, eu tô nessa fase de aprendizado na função nova, mas eu tô muito feliz, muito contente com o aprendizado, aprendo todos os dias, erro um bocado, mas eu tô aprendendo, evoluindo como pessoa e muito, muito, muito grata a Deus pelo meu emprego, por ter colocado as pessoas que Ele colocou na minha vida, os nãos que me disseram, os nãos que eu recebi, eles foram cruciais, porque se eu tivesse tido sim, talvez eu não estaria bem psicologicamente para falar com vocês e dividir com vocês essa experiência. Eu já trabalho tão perto da minha casa, eu tô tão feliz, porque é algo que eu consigo fazer e fazer com excelência. Eu ainda trabalho numa área que eu gosto, que é o atendimento ao público. Então, assim, todo o ranço com o supermercado acabou. Eu amo o meu trabalho, eu sou muito grata por ele. Eu procuro tratar os meus clientes e todas as pessoas da melhor forma possível, porque é assim que eu gostaria de ser tratada. Essa é a minha experiência que eu queria dividir com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero de todo o meu coração que eu tenha te ajudado de alguma forma a refletir, a pensar um pouco sobre os nãos que você recebe, sobre onde você quer chegar, onde você quer evoluir. Porque o dia que eu falei que eu entrei no supermercado outra vez, eu falei com meu marido: se eu tiver oportunidade de crescimento, eu vou agarrar. Eu vou lutar para aprender mais e evoluir como pessoa e crescer dentro da empresa pelas oportunidades que eles forem me oferecendo. E lembre-se sempre, o meu mundo interior cria o meu mundo exterior. Por aqui eu me despeço, te encontro no próximo vídeo. Beijo grande!